Para Landim, a SAF é a melhor solução para financiar o estádio, porque permite ao clube ficar com as receitas da arena sem ter que dividi-las, com um eventual sócio em sociedade de propósito específico. Mas, se não for aprovada, há outras alternativas, como a SPE ou um financiamento próprio por meio de bancos. Como seria esse projeto aí, Rafael Smith? Como é que você vê e avalia esse assunto que mexe com o coraçãozinho rubro-negro de uma forma que a gente ainda não sabe dizer como? Mexe com o coraçãozinho rubro-negro e muitas vezes é utilizado como cortina de fumaça. Porém, eu falei com o Arthur que eu achava importante a gente tratar desse assunto hoje, porque eu alerto a vocês. Está em curso um projeto grandioso no Flamengo e algo que pode determinar o que vai ser o futuro do Flamengo daqui a alguns anos e pode, inclusive, modificar a estrutura associativa que nós temos utilizados aí há mais de 100 anos, que seria o Flamengo adotando um modelo empresarial. Pela primeira vez, a gente começou a entender mais como é que é o projeto na cabeça do Landim. O que eu dizia para o Arthur? Um questionamento que eu e o Marcão fizemos esses dias foi o seguinte: uma SAF para o estádio, uma SAF com um propósito de financiar a construção de um estádio. E aí, o que eu e o Marcão questionamos aqui, Arthur? Por que não a criação de uma sociedade de propósito específico para que tenha como objeto tão somente o estádio? Nesse caso, o Flamengo teria sócios que entrariam com capital para a construção do estádio, mas que ofeririam lucro a partir disso. Venda de ingresso, todas as formas de rentabilização ali do match day que você pode fazer no estádio. Isso tem uma vantagem clara: se você consegue um sócio, você não precisa se endividar ou nem tanto para construir o estádio. Você vai ter um sócio de capital. E como esse sócio de capital vai se remunerar? Ele vai tirar dinheiro do estádio. Vai ter show no estádio? O Landim já falou que não vai ter, mas estou dando um exemplo. Tem todo o lucro daquela operação. O Landim não quer isso. E pela primeira vez a gente consegue entender qual é a formatação da SAF do Flamengo na cabeça do Landim. Eu não estou fazendo juízo de valor, mas eu estou tentando trazer o que eu li na entrevista. Segundo o Rodolfo Landim, nessa SAF, que seria feita a partir da cisão do departamento de futebol do Flamengo, os sócios não teriam um interesse financeiro imediato. E essa era a minha preocupação desde o início. Como o Flamengo traria sócios e dividiria o lucro com esses sócios? Todo mundo sabe que no futebol, se você quer ter o máximo de desempenho, o seu sistema tem que ser totalmente fechado. Eu acho que ninguém caiu, Arthur. Eu acho que nós dois estamos... Você deu uma travadola. Eu estava onde? Não, sua voz está saindo, só que você está robotizado. Piorou? Melhorou? Não. Deixa que eu continuo a falar, então. Então vai. Galera, se a minha imagem estiver pixelada aí, estiver travando, vocês me avisam. Infelizmente, eu não vou poder fazer nada a respeito. A SAF do Flamengo seria uma SAF que estaria buscando sócios desinteressados do ponto de vista financeiro. Aí eu quero até trazer uma expressão que o Landim utilizou na entrevista, que eu até anotei aqui: não serão distribuídos quase nenhum dividendo. Ou seja, são sócios que fariam um grande aporte financeiro no Flamengo somente com interesses estratégicos ou com interesses majoritariamente estratégicos. E qual que seria a ideia? Fazer a tal da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. O Flamengo, como associação, ficaria apartado do futebol, haveria uma pessoa jurídica específica para cuidar do futebol, e parte dessa pessoa jurídica seria vendida a parceiros, a um capital externo. E com o valor dessa venda, o Flamengo construiria um estádio. E aí, como eu falei, a minha grande dúvida era: peraí, o Landim não quer sócios numa sociedade de propósito específico
para a construção do estádio, porque ele não quer perder parte da renda do estádio, mas ele quer sócios dentro do Flamengo, e aí, consequentemente, ele teria que dividir a renda do Flamengo, inclusive a do estádio, mas não. Agora ficou esclarecido, não sei se é viável, não sei se existem parceiros interessados já, mas seria uma sociedade em que os sócios não retirariam lucro do Flamengo. Isso, na minha opinião, até contraria aquilo que eu entendo por uma sociedade empresarial. Para mim, uma sociedade empresarial tem uma tendência natural de lucrar, de praticar uma atividade econômica. E uma atividade econômica, ela tende a visar esse superávit de distribuição de lucros. Não seria o caso. E aí o Landim deu até o exemplo da empresa Allianz em relação ao estádio do Bayern de Munique, que tem um interesse específico, qual é? Dar nome ao estádio. E isso fez com que ela entrasse como sócia dessa SAF, lá, eu não sei se o nome é esse, mas dessa empresa que foi constituída a partir do clube Bayern de Munique. Essa é a primeira vez que o Landim fala sobre isso, pelo menos é a primeira vez que eu vejo ele falando. E tem uma outra coisa que eu queria colocar também, que é o seguinte, ele fala muito também que não haveria possibilidade do associado do Flamengo vender a sua parte, a sua cota parte da SAF. Isso era uma preocupação que muitos tinham, tá? Que o Flamengo constituísse uma SAF, cada sócio proprietário do Flamengo tivesse uma fração da SAF e fosse possível que ela fosse vendida. E aí o Landim esclarece isso também, tá? Porque isso, obviamente, seria uma forma de valorizar e muito o título de sócio proprietário do Flamengo. Hoje, um título de sócio proprietário do Flamengo deve custar, sei lá, seus 20 mil reais. Por outro lado, se você é parte de uma empresa avaliada em bilhões, é possível que esse valor seja maior. Mas isso também foi esclarecido, que a cota parte do Flamengo ela é indivisível. Ela não pode ser vendida por cada associado numa iniciativa particular. Então, eu acho que a gente consegue, dessa forma, unir um pouco, trazer uma cronologia daquilo que o Landim vem falando. Primeiro, ele só falou sobre SAF, e aí a gente ficou na dúvida. A primeira coisa que ele falou, você vende parte do futebol do Flamengo, você se capitaliza com esse dinheiro e você constrói o estádio com esse dinheiro, sem financiamento e sem sociedade de propósito específico, que foi essa que a gente estava falando aqui, que é o Flamengo se associar a alguém para construir o estádio e esse sócio tiraria dinheiro da operação do estádio nos anos seguintes. A ideia é essa, vende uma parte do futebol e assim, eu não confio muito no Landim, mas tem uma preocupação que é legítima e todo mundo tem que ter, todo torcedor do Flamengo tem que ter. Um grande endividamento para a construção do estádio necessariamente tira dinheiro do futebol. Não estou falando que inviabiliza e nem estou falando que o melhor modelo é a SAF. Mas existe essa preocupação e essa preocupação nós temos que ter, que é a seguinte, se você entra num financiamento longo e muito custoso, um estádio é uma operação muito cara, parte do dinheiro do futebol vai ter que ser destinada a pagar dívida. Os investimentos no futebol têm que ser um pouco menores, pelo menos até você pagar a dívida. Não acho que o Flamengo vai entrar, se tiver que fazer por financiamento habitacional, em algo como o Corinthians, por exemplo, que está com dificuldade de pagar. O Flamengo é um clube mais responsável financeiramente que outros, mas eu acho que essa sacada não é ruim, ela é boa. Como se endividar no mínimo possível e ainda assim ter um estádio. E aí, o Arthur até levantou esse tema antes, mais cedo, e eu acho até interessante esclarecer. Tá, mas qual parte? Quanto vai ser vendido? Só o valor do estádio pode dizer. Mas a ideia é custear o estádio todo, ou o máximo possível do estádio, vendendo o mínimo de participação possível numa eventual SAF do Flamengo. O máximo de dinheiro, com o mínimo de venda de participação, com um requisito básico. Os sócios seriam necessariamente minoritários, sem ingerência no dia a dia do futebol.
possivelmente fariam parte de algum conselho de administração em algum momento, mas não seria uma venda que entrega o controle do futebol. Isso causa um certo temor no torcedor, Arthur, porque o modelo de SAF que a gente tem hoje é o seguinte modelo. O cara chega, coloca pouquíssimo dinheiro, assume um caminhão de dívidas. Na verdade, o maior investimento seja do Textor, seja do Ronaldo, é você montar uma empresa que vai tirar parte do seu lucro para encaminhar a associação civil que vai pagar suas dívidas. E aí, cada uma fez de uma maneira. O Manchester City, no Bahia, fez um pagamento direto aos credores. Pode ser feito assim. A SAF pode negociar diretamente e pagar. Pode ser feito um regime diferenciado de execução ou pode até ser feita uma recuperação judicial. Muitos clubes também têm entrado em recuperação judicial. Esse não é o possível modelo do Flamengo. O modelo do Flamengo seria manutenção total de controle esportivo. O Flamengo continuaria, e eu nem sei se isso é uma notícia tão boa assim, tá? Mas o futebol continuaria a cargo do Flamengo. O Flamengo não estaria entregando o futebol. O Flamengo teria parceiros estratégicos que têm interesse em estarem associados ao Flamengo, sem querer, o lucro da operação esportiva, ou seja, o Flamengo não se enfraqueceria financeiramente, e 2, sem a vontade de administrar o negócio de futebol. O futebol continuaria sendo propriedade do Flamengo. Então, eu acho que começa a se desenhar um projeto. O Landim já expôs isso aos sócios, e a gente pode estar, nesse momento, acompanhando a modificação da estrutura do Flamengo.